E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Lábvio e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre notificadores. Vamos aqui para a telinha que eu vou explicar melhor o que vem a ser esses notificadores, ou notifier, como é conhecido. Bem, os notificadores eles vão agir, eles vão servir justamente para transferência de dados entre loops paralelos, que é o que a gente tem estudado nas últimas aulas. Então, de início, eu vou criar logo aqui dois while, ok? Eu vou ter esse while, opa, ficou pequeno, o meu mouse está meio bugado. Eu vou ter esse while e já vou fazer aqui uma cópia aqui para baixo, certo? Vou fazer um pouco menor, porque esse notificador ele tem um detalhe um pouco importante, tá? E o detalhe é o seguinte, nós aprendemos a transferir dados de um loop para outro, de duas maneiras. Nós aprendemos, por exemplo, se eu tenho um numérico qualquer, certo? Transformar isso aqui num controlador, digamos que isso aqui seja um controlador, eu posso vir criar uma variável local e colocar essa variável aqui dentro do outro loop e transformar ele em read. E aí o que tiver dentro do meu controlador, isso aqui também eu posso transformar isso aqui no indicador, certo? Agora ele virou um indicador, isso aqui continua funcionando, tá bom? O que entrar aqui no indicador vai ser lido aqui e eu consigo transferir um dado que está aqui em cima para baixo. A outra maneira nós vimos na última aula, que é com relação às filas, correto? Só que a fila, ela pode apresentar um problema dependendo do tipo de programa que você está desenvolvendo. Se for uma aquisição e tratamento de dados, filas é o ideal. Só que existem programas que muitas das vezes você quer pegar alguma coisa de um loop, certo? E aí essa coisa, ela vai dar início ao que vai acontecer em outros loops, ou seja, são mais de um, tá? Então, nesse caso, para essa aula, eu vou eu vou criar mais um loop aqui. Então, nós vamos criar mais um loop aqui, ó, para baixo. Então, nós vamos trabalhar com 3 loops. O primeiro vai ser aquilo que vai servir como se fosse a aquisição dos dados, tá bom? Então, como a gente vai fazer a transferência entre esses dados? É de maneira muito parecida com as filas. A gente vai vir aqui, ó, clica com o botão direito, vem aqui em sincronização, e ao invés de vir aqui em filas, nós vamos aqui nos notificadores, ok? Notificadores e filas, eles têm atuação, a arquitetura deles dentro da programação é praticamente a mesma. Ou seja, eu vou vir aqui ó, em obter notificador, ele vai servir para dar start, para dar início à ideia de que eu vou usar notificadores, certo? Esse obter notificador fica fora do while, porque eu só vou precisar fazer isso uma única vez, correto? E da mesma maneira que funciona, vou dar um Ctrl H aqui para aparecer o context help, e eu tenho aqui, eu preciso colocar o tipo de elemento que eu vou passar para o meu notificador. Eu vou usar novamente, como a gente fez na última aula, vou usar um numérico DBL. Numérico DBL, esse aqui, ó, que é um número com casas decimais. E vou conectar no meu notificador, tá bom? Da mesma maneira, de forma análoga, eu vou trazer aqui do meu notificador a notificação, a saída de notificação, vou linkar ao meu while e vou transformar essa conexão num shift register, certo? E aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura de evento. Por quê? Por que eu vou criar uma estrutura de evento? Porque esse tipo de arquitetura que a gente está montando, que é utilizando notificadores, ele não é útil quando se trata de aquisição de dados. Por quê? Porque se você utilizar essa arquitetura no caso de aquisição de dados, você vai perder dados como quem está utilizando a variável local. Nós falamos disso. A variável local, o que passa para o loop de baixo, é o que está atualmente ali em cima, dentro da memória da variável local. A memória vai mudando várias vezes, certo? Quando o loop de baixo for ler o que está na variável local, o que tiver aquele número ali, os outros que passaram, não vai ser lido, você vai perder dados. Os notificadores, eles têm a mesma função entre aspas. Ele não arquiva, ele não armazena os dados anteriores, que é o que a fila faz. Mas aí ele tem uma outra função super interessante, tá bom? Que diferente da variável local, senão não faria sentido ter esse tipo de arquitetura. Então vamos dar sequência aqui. Aqui eu vou criar
uma estrutura de eventos, nós já aprendemos. E para essa estrutura de eventos, eu vou criar aqui já um botão, um booleano. Ok? Vou colocar aqui meu booleano. Só tem um botão. Esse botão vai ficar dentro da estrutura de eventos e é através dele que eu vou dar início ao meu evento, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou configurar. Cadê? Add Edit. Nesse caso, eu vou estar usando o booleano, tá? E quando ele mudar o valor, já está configurado, o meu botão já está aqui dentro, certo? Então, toda vez que eu clicar nesse botão, o evento daqui vai ser realizado. E qual vai ser o evento daqui? Vai ser muito simples. Eu vou trazer esse cara para dentro do meu evento, certo? Eu posso arrastar isso aqui para baixo. E aí, aqui dentro, eu vou buscar, dentro da sincronização, notificadores, eu vou buscar aqui, ó, o send, enviar notificação, ok? E vou colocar aqui. Vou passar para dentro aqui, certo? Conectar, fazer aquela conexão padrão. E aqui vou passar para frente ainda a notificação. Certo? Bem, o que vai acontecer é o seguinte. Esse cara funciona como se fosse aquele que vai colocando as pessoas na fila, como a gente aprendeu na última aula, só que aqui não tem fila. Na verdade, ali quando a gente utiliza a palavra notificação, na verdade é dado. Eu passei um dado e aquele dado vai ser notificado em algum outro lugar do seu programa. Então, o que vai dar, o que a gente coloca aqui como entrada de notificação, na verdade é a entrada do dado que vai ser passado para outra parte do programa, tá? Então, a gente vai vir aqui e aqui, ó, note que eu defini que o tipo seria um DBL, certo? Um numérico DBL, e um float, né, como é também chamado nas outras linguagens, é um numérico float. E aqui vai estar, no caso, já está automaticamente, quando eu conectei, um numérico também float. O dado que eu vou passar aqui tem que ser um como esse. Eu vou pegar aqui assim, ó. Opa, meu mouse está meio ruim, está soltando sozinho. Vamos lá. Então, eu vou conectar esse float aqui. E nesse número, eu vou colocar, sei lá, 56. Ok? Beleza. Então, esse dado ele vai entrar aqui dentro, certo? Vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte. Vou quebrar só para ficar mudando o valor. Eu também vou pegar esse i e jogar aqui dentro. Ok? E aí eu vou fazer um add. Vou adicionar esses dois valores, o 56, só para ter valores diferentes a cada loop executado. Ok? Então vamos lá. A princípio, por praxe, eu tinha que passar também o erro aqui, mas eu não vou passar, porque a gente eu sei que esse programa não vai dar erro. Outra coisa que eu tenho que completar aqui são o true, a condição aqui de parada, né, o false. Vamos lá. Vou colocar um aqui, já pegar conectado. Vou colocar o outro aqui, já conectado. E o outro aqui, já conectado. Meu programa já roda. Bem, aqui vai dar a entrada do dado. Esse dado vai ser lido em algum lugar do programa, certo? E aí, como a gente fez para filas, a princípio eu vou colocar aonde ele vai ser lido dentro dos outros while. Então, eu vou clicar com o meu botão direito, vou vir aqui em sincronização, notificadores, e aí o cara que eu vou colocar é esse aqui, ó, esperando notificação, tá? Ele vai esperar uma notificação. Então, eu coloco aqui dentro, certo? E, a princípio, ele vai esperar a notificação de quem? Bem, eu posso ter vários notificadores. Então, eu tenho que ligar aqui o meu notificador, ó, no meu... nessa função de esperar a notificação. Ou seja, assim que ele passar a informação aqui, que no caso vai ser 56 na primeira, certo? Esse cara pode ler o 56, só que tem um detalhe. Quando a gente trabalha com filas, se eu pegar e fazer a mesma coisa aqui para baixo, ó, vou colocar esse aqui embaixo e conectar aqui embaixo aqui, ó, assim, o que acontece é o seguinte, somente na fila, no caso de fila, somente um dos while vai pegar um dado e o outro while vai pegar outro dado, porque assim que o while, por exemplo, esse dos três aqui, esse segundo vai pegar um dado. Quando esse aqui for executado, certo? O dado que esse de cima já pegou já não existe mais, porque ele já tirou da fila. Então, o que acontece é que, no caso de filas,
os dados eles vão ficar sendo distribuídos aleatoriamente, dependendo da velocidade de cada while, que eles vão lá, pega logo um, pega logo um, pega logo um. Ou seja, filas não podem ser utilizadas para passar uma fila para diferentes whiles, porque você não vai ter controle de quem está pegando qual dado, ok? Então, essa é uma vantagem dos notificadores. Por quê? Quando a notificação entrar aqui, todos os caras que estão esperando uma notificação vão receber aquela notificação naquele momento, ok? A mesma notificação. É isso que é importante. Todos eles vão receber a mesma notificação, correto? Então, isso já é uma diferença de filas, que a gente aprendeu na aula anterior, para os notificadores. E aí, aqui, no caso, eu vou pegar esse dado e, sei lá, eu vou exibir. Vou criar aqui, ó, vou criar aqui create indicador. Aqui tem um indicador e já vou copiar esse indicador aqui para baixo também. E conectar. Correto? Está feito o nosso programa. Isso aqui é só para a gente ilustrar. Então, existe um detalhe. Outro detalhe muito importante. Note que a gente já tem uma diferença entre notificadores e fila, que é essa questão de eu conseguir passar a mesma informação para todos os usuários que estão esperando uma notificação. Outra diferença não. Agora, a diferença entre os notificadores e a variável local, que também teria essa mesma função, porque a variável local, todas as variáveis locais que eu criei a partir de um mesmo indicador, de um mesmo controlador, eles podem ler também. Eles têm essa habilidade de ler. Eu posso colocar uma variável local em cada while de um mesmo indicador e eles vão ler tudo ao mesmo tempo. Então, qual é a diferença de variável local para notificadores? A diferença está no seguinte. No caso, se eu usasse aqui uma variável local, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vou dar um exemplo melhor. Daqui eu vou criar um indicador. Aqui tem esse indicador. Eu posso pegar e vir aqui, ó, e criar variável local. E essa variável local eu colocar aqui. Mudar para leitura, change read, e criar aqui um indicador para ele. Ou seja, eu posso conectar no lugar desse aqui, por exemplo. Eu venho aqui e conecto. Esse tipo de arquitetura, utilizando a variável local, tem um problema, que é o seguinte. Mesmo que esse while esteja parado, o while de baixo, se não tiver esse notificador aqui, ó, ele vai ficar executando pegando o valor zero. Não tem nada, não importa, ele vai continuar pegando o valor zero. Agora, ao invés de usar a variável local, vamos dar um Ctrl Z aqui. Ao invés de usar essa variável local, se a gente utilizar o notificador, uma coisa de diferente acontece, que é o seguinte. O while ele só vai seguir depois que a notificação chegar aqui. Ou seja, quando eu der o play aqui, eu dou play. O que está acontecendo? Esse while ele está sendo executado, deveria ser executado, digamos, freneticamente, certo? Mas aqui tem um caso de evento, certo? Como tem um caso de evento, o while não vai ser executado freneticamente. Eu vou dar um stop e vamos criar aqui os indicadores do loop para a gente ver o que está acontecendo melhor. Criar indicador, esse aqui é o segundo. Está aqui. Criar um indicador desse aqui também. Esse é o primeiro. Está aqui. Esse. Opa. Esse. Agora falta esse. Criar indicador. Esse é o último. Vou dar o play. Note o seguinte. Nenhum deles está sendo executado. O primeiro não está sendo executado porque tem um evento dentro dele, certo? Então, enquanto um evento não acontecer, o loop não segue. O segundo não está sendo executado porque essa é a característica principal dos notificadores. Ele tem esse cara aqui, ó. Enquanto uma notificação não chegar para esse cara, o loop não segue. Porque ele não passa a informação para frente, concluindo tudo que o loop tem que fazer. A mesma coisa é esse. Então, quando eu venho e clico nesse botão, pá, todos eles executaram um loop.
Esse aqui executou o loop dele, que é passar a informação para frente e voltar para o shift register. Agora ele está esperando novamente um evento. Esse aqui recebeu a notificação, pegou o valor e jogou para a notificação aqui, ó, que está aqui em cima, 56. Esse também recebeu uma notificação. Se eu tivesse feito isso, agora vamos encerrar isso aqui, ó. Pá. Vou montar aquela arquitetura que eu falei a respeito das variáveis locais. Vou apagar aqui, Ctrl B para limpar. E aqui eu vou criar indicador. Opa, Ctrl Z, não era isso, não era esse indicador, é aqui, ó. Criar indicador, tá aqui, ó. E daqui eu vou puxar uma variável local. Cadê? Criar local variável local. Vou colocar aqui, vou mudar turn to read e vou conectar aqui embaixo. Mesma coisa aqui para baixo. Opa, não, Ctrl Z. Mesma coisa aqui para baixo e vou conectar aqui assim, ó. E agora, quando eu dou play, olha o que está acontecendo. Esse aqui está parado. Esses outros dois estão executando milhares de loop. Por quê? Porque eles estão olhando a variável local e a variável local não tem nada, eles estão indicando que não tem nada e eles continuam fazendo essa execução. Lembrando que se você tiver isso dentro do seu programa, isso é um desperdício de memória, isso atrapalha muito, tá bom? Então acho que vocês entenderam. Para finalizar, eu montei essa tabelinha aqui para vocês, que é para diferenciar. Nós temos 3 formas de passar a informação de um loop para outro. Nós temos variável local, filas e notificadores. No caso, uma comparação entre eles, a variável local, como a gente acabou de ver, ela não suspende o loop. Ou seja, ela não para, ela não deixa um loop parado. O loop vai ficar executando, tendo informação ou não. No caso de filas e notificadores, o loop só vai ser executado se tiver uma notificação ou se tiver alguém na fila, certo? Arquivar informações. Aqui está aqui, arquiva, né? Arquivar informações. No caso de variável local, não arquiva informação. É aquele lance que a gente falou. Você pode acabar perdendo informação pelo fato da informação estar sendo mudada e aquela que passou já era. Mas as filas guarda. Os notificadores não guardam informação. Então aquela última notificação é o que vai ser passado para todo mundo, tá? Na hora que o loop foi executado. No caso, variável local pode ser executado por vários loops, já os notificadores também, as filas não, por causa daquele problema, porque quando executar um loop, ele vai eliminar aquele cara e o outro loop vai pegar um dado aleatório, vai pegar o dado seguinte, então cada um vai ficar pegando um dado e de forma aleatória. E tem essa questão das finalidades. Transferir o último valor, variável local faz, filas transfere todos os valores e os notificadores, eles transferem o último valor, mas ele dá o início do loop. Ele não deixa o loop ser executado antes disso, antes de um valor chegar até ele. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!